Olá, bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e no vídeo de hoje vamos falar mais uma vez sobre o coronavírus. Mais uma vez um vídeo diferente, um vídeo rápido, um vídeo sem muita edição, porque realmente é um assunto sério e eu tenho uns números aqui que eu preciso compartilhar com vocês, tá bom? Nesse vídeo nós vamos comentar sobre os números. Existe uma diferença muito grande nos números que são divulgados e a quantidade real de casos. E detalhe, não é nem culpa dos órgãos públicos, não é culpa do governo. Os números que estão sendo divulgados são os números que foram computados pelos hospitais. O problema não está nos casos que já foram registrados. O problema está justamente nos casos que ainda não foram computados. E aí eu vou dizer o seguinte, a coisa é bem feia. É por isso que eu reforço mais uma vez, fique em casa. Mas vamos falar dos números. Até o momento da edição deste vídeo, o Brasil já computava 621 casos de coronavírus confirmados e 6 mortes. É bem provável que agora, neste momento que você está assistindo este vídeo, é bem provável que este número já tenha sido até alterado. Outra coisa, nós vamos fazer uma projeção, porém esta projeção usa valores e datas aproximadas. Mas embora os valores sejam aproximados, os resultados que vamos ver são bem próximos aos valores reais, ok? Então vamos lá, vamos ao problema. No momento, o Brasil tem 621 casos confirmados. Esses casos são aqueles cujo teste tenha dado positivo para o coronavírus. Todos esses casos que já estão confirmados são de pessoas que pegaram o vírus há pelo menos 10 dias atrás. Então, há 10 dias atrás, essas mesmas 621 pessoas que estão computadas hoje já estavam com o vírus, ok? Vamos chamar esses 621 casos de fase 1. Hoje, esses 621 casos são confirmados, mas lá atrás, há apenas alguns dias, essas pessoas não sabiam que estavam infectadas e acabaram tendo contato com outras pessoas. Então, vamos voltar a 10 dias atrás, exatamente no dia 9 de março. Vale lembrar que neste mesmo dia, 9 de março, a Itália estava computando 7.375 casos. E naquele momento ainda estava no início do processo de quarentena. Mas anote este número. O Covid-19 se espalha muito rapidamente, em média a uma taxa de 2,5. E o que isso significa? Um indivíduo com o vírus pode infectar uma ou duas pessoas. Então, no final do processo, como ele mesmo já estava infectado, teremos um total de 2 ou 3 pessoas infectadas. Falando em linguagem matemática, de um caso passamos a ter 2,5 casos. Agora detalhe, isso ocorre logo nos primeiros 5 dias. Então aqui no Brasil, no dia 9 de março, já existiam 621 pessoas infectadas, a fase 1. Se cada um pode infectar 2,5 pessoas, logo nos primeiros 5 dias, então, até o dia 14 de março, já tínhamos 1.552 pessoas com coronavírus. Vamos chamar estes 1.552 casos de fase 2. Assim como aconteceu com o primeiro grupo, as pessoas que entraram na segunda fase não sabem que elas próprias já estão infectadas. Daí, nos próximos 5 dias, vão acabar infectando um terceiro grupo. Somando agora todas as pessoas, teremos 3.880 casos. Lembre-se que os números são aproximados. E é justamente nesses 5 últimos dias que as pessoas lá da fase 1 vão começar a sentir os sintomas e buscar um médico. Então, hoje, no Brasil, temos cerca de, no mínimo, 3.880 pessoas infectadas, sendo que a maioria delas não sabem que estão com vírus. É por isso que todo mundo precisa ficar em casa.
Só lembrando, o vírus em si não é perigoso. O problema é que para recuperar os pacientes com imunidade mais baixa, são necessários leitos e respiradores de UTI. E é aí que está o problema. Se o vírus se espalha com tanta velocidade, não vai existir leito para todo mundo. É por isso que você deve ficar em casa. Aí alguém pode até pensar, mas e o meu trabalho, como é que fica? Gente, trabalho a gente dá um jeito. Mas com a sua vida e a vida dos seus parentes e amigos, não tem o que fazer se ela for embora. Então desculpe, não tem o que pensar. Pelo bem de todo mundo, é importante que todas as pessoas fiquem em casa. A não ser que você trabalhe na saúde ou em algum serviço que precisa estar ativo nessa hora. Fora isso, fique em casa. O trabalho, depois a gente vê isso daí. E mais uma coisa. Alguém pode até estar achando que o Curioso News está exagerando, né? Então vamos fazer um cálculo. Você lembra quantos casos eu falei que a Itália tinha lá no dia 9 de março? Ela tinha 7.375 casos. Hoje, apenas 10 dias depois, a Itália tem, até o momento, 41 mil casos. Então, façamos as contas. Pegue 41 mil e divida por 7.375. Se você fizer esta conta, vai chegar ao fator de 5,5, que corresponde à taxa de propagação do vírus em apenas 10 dias. Isso pegando como exemplo o que aconteceu na Itália. Se você pegar de outros países, você vai ver que é muito parecido. Pegue agora o número 621, que são os casos que a gente tem confirmado hoje no Brasil, e faça esse número vezes 5,5. O resultado vai ser 3.415. Um número bem próximo aos 3.880 que calculamos lá atrás. Então, no mínimo, neste momento, o Brasil tem por volta de 3.500 pessoas infectadas com o coronavírus. Só que a gente não vai ver esse número agora. Sabe quando a gente vai ver este número? Por volta do dia 29 de março, ou seja, daqui 10 dias. Então fique atento, verifique no dia 29 de março quantos casos a gente vai ter no Brasil. Aí você volta aqui no vídeo e vê se a gente estava certo aqui no cálculo. Talvez o número ainda seja maior que isso, tá? Porém, vai acontecer um fenômeno e é muito importante ficar atento a isso. A maioria dos brasileiros estarão confinados em casa, e mesmo assim os casos vão continuar aumentando, e no dia 29 de março estaremos vendo algo em torno de 3.500 casos. Isso significa que o confinamento não está dando certo? Na verdade, o confinamento está dando certo sim, só que a gente só vai perceber a redução da taxa de propagação do vírus somente depois de uns 15 dias. Ou seja, todo mundo precisa parar hoje para ver o resultado somente lá na frente. E isso realmente aconteceu na China e começou a partir de ontem a acontecer na Itália. Somente depois de pelo menos 12 dias de confinamento é que os resultados começam a aparecer. Então, fique em casa, porque se a maioria da população não obedecer à quarentena, lá pelo dia 29 de março, a gente de fato vai estar vendo os 3.500 casos na televisão, mas no fundo, a gente sabe que o número é bem maior. Se você fizer os cálculos, no dia 29 a gente pode estar falando de 20 mil pessoas infectadas. Isso em apenas 10 dias. Fique em casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.